Boa noite, pessoal do sétimo ano, como vocês estão? Vamos lá para a nossa correção, né? Professora, meu Deus, essas questões estavam na internet. Sim, pessoal, isso aqui é revisão. Se vocês se lembrarem bem aí, nós já fizemos isso aqui muitas vezes na sala. O que a gente está fazendo essa semana é relembrar os conteúdos, por quê? Tem uma galera que ainda não pegou o livro lá na escola, né? Então, para avisar para vocês aí, você tem até sábado, na verdade você tem só o sábado, vai haver um plantão de 9 às 11 para buscar seu livro, tá? E aí, por conta disso, a recomendação é que essa semana a gente faça apenas revisão. Então, nós vamos revisar tudo que a gente sabe de fração essa semana, tá? Então, terão atividades da internet? Sim. Por quê? Porque não adianta você ir pesquisar no Google, você está enganando a você mesmo. Lembre-se que quando a gente voltar, a primeira atividade que vocês vão fazer é o simulado de exatas que foi suspenso. Então, se você ficar buscando resposta no Google só para me mandar no Proesc, você está enganando a você mesmo, você não está estudando, tá? Então, vamos praticar certinho, ser honesto com a gente mesmo. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a estudar, beleza? E como a gente vai tá tendo esse tempo, né, pra gente revisar, a gente quer notas altas na prova de matemática, né? Acho que ninguém quer tirar nota baixa, não. Então, vamos lá. Nossa primeira questão, pessoal, na verdade, todas as nossas questões, né, são bem simples, né? As nossas duas questões. Na primeira questão, diz pra gente que existe um quintal com 60 árvores, das quais 2/5 são mangueiras, 1/4 são jaqueiras e o restante são goiabeiras. Então, a gente só tem a fração das mangueiras, que são 2/5, e das jaqueiras, que é 1/4. Aí, gente, por que eu selecionei essas duas questões para vocês, apesar de elas estarem na internet? Para a gente lembrar da interpretação. Olha só. A letra A, ela pergunta assim pra gente, ó. Que fração representa a soma das mangueiras e das jaqueiras? Se a gente não ler direito, a nossa tendência é cometer esse erro bem aqui, ó. Pegar as mangueiras, que é 2/5 das 60, as jaqueiras, que é 1/4 das 60, calcular e depois somar a quantidade. Presta atenção, não foi isso que a questão te perguntou. A questão te perguntou que fração que representa as mangueiras mais as jaqueiras. Então, as suas respostas têm que estar em forma de fração. Então, vamos lá. A fração que representa as mangueiras é 2/5. A fração que representa as jaqueiras é 1/4. Então, nós vamos somar essas duas frações para dar essa resposta aqui. Lembrando, galera, que soma de fração, quando o denominador é diferente, a gente tem que fazer o MMC. Se o denominador é diferente, você, em hipótese alguma, vai somar essas frações. Não pode, a gente só pode somar quando o denominador é igual. Para isso, a gente tem a ferramenta do MMC. Então, olha só, vamos lá. Aqui, a gente vai calcular o MMC entre 5 e 4, pela decomposição em fatores primos, né? Então, decompondo em fatores primos, a gente vai lembrar que o primeiro número primo é o 2. A gente não pode passar da sequência dos números primos. A gente tem que seguir a sequência dos números primos. Primeiro o 2, depois o 3, depois por 5, depois por 7, por aí vai. Lembrando que o único primo que é par é o número 2, tá? E a gente divide por 2 até não poder mais. Então, ó, 5 e 4. 4 dá para dividir por 2, dá 2. 5 não dá, a gente repete. 2 dividido por 2 dá 1. E a gente precisa eliminar o 5. O 5 não dá por 2 nem por 3, que seria o próximo primo. Então, a gente vai para o próximo, que é o próprio 5. Terminamos o MMC. Lembrando que para o cálculo do MMC, lembrando isso aqui é MMC, você multiplica todo o resultado. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Esse é o novo denominador das nossas frações. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que transformar as nossas antigas frações em frações com denominador 20. E aí eu fiz aqui, ó, pela fração equivalente, igual a gente fazia lá na sala, vocês lembram? Então, a gente vai multiplicar a fração por um número que faça o denominador ser o nosso MMC, que a gente acabou de calcular aí. Então, olha só, a primeira fração, ela tinha denominador 5. Eu preciso que o denominador vire 20. Então, eu vou multiplicar por 4. Só que as frações, se a gente faz no denominador, a gente tem que fazer no numerador também.
Então, eu multipliquei toda a fração por 4. Então, eu fiquei agora com a fração 8 sobre 20. 5 vezes 4 é 20, 2 vezes 4, 8. A outra fração, para o denominador dela ser 20, que é o nosso MMC, eu preciso multiplicar ela por 5. Então, eu multipliquei em cima e embaixo por 5. Viu como a gente consegue fazer 2 métodos ao mesmo tempo? É por isso que é importante a gente treinar. Mesmo com questão que tem a resolução na internet, você tem que treinar, senão você vai esquecer. Aqui nós já estamos usando 2 métodos ao mesmo tempo. Nós estamos usando o MMC e a fração equivalente. Por quê? Porque a gente já viu isso aqui na sala e eu tenho certeza que vocês não esqueceram disso ainda, né, gente? Por favor. Então, aqui, ó. A nova fração multiplicada por 5, 1 vezes 5, 5, 4 vezes 5, 20. Agora que os meus denominadores estão iguais, eu posso somar o numerador. Pelo amor de Jesus Cristo, não soma o denominador, jovem. Não é para você somar o denominador, é para você somar o numerador, por favor, tá? Então, numerador a gente soma, denominador a gente mantém, ele não entra na conta de jeito nenhum. Por favor, não esquece disso. 8 mais 5 é 13. Então, a fração, ó, que fração representa a soma das mangueiras e das jaqueiras? 13 20avos, ou 13 sobre 20. Se pudesse, a gente iria simplificar essa fração. Lembra? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 13 é um número primo, então a gente não consegue simplificar essa fração. Então, ela vai ficar desse jeito mesmo, tá bom? Ó, na letra B é a mesma coisa. Que fração... Eu até coloquei uma carinha aqui pra você não esquecer. Que fração representa as goiabeiras? Então, vamos lá. Aqui eu quero que você preste atenção nesse detalhe aqui, ó. As mangueiras mais as jaqueiras deu 13 sobre 20. Isso quer dizer que essa plantação completa, para ela ser um inteiro, seria 20 de 20. Lembra da 10/10? A menina lá que vocês acham bonita, ou o menino que vocês acham bonito, que vocês chamam de 10/10? É porque tem todos os requisitos dos 10, né? Então, ele é um total, é completão, né? Então, olha só. Aqui, a gente precisa completar esse total de 20. Com as mangueiras e as jaqueiras, nós já temos 13. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. 20 de 20, 20/20, menos os 13 sobre 20, que é o que a gente já tem de mangueira e jaqueira. Por quê? Porque o total menos as mangueiras e as jaqueiras são as goiabeiras. É o que vai sobrar, né? Então, ó, 20/20 menos 13/20. 7/20 é a fração que representa as goiabeiras. Lembre-se que a pergunta foi: que fração representa as goiabeiras? Então, sua resposta tem que estar em fração. Novamente, é uma fração irredutível. 7 é um número primo, então a gente não vai simplificar. Letra C pergunta pra gente assim: quantas mangueiras há? Você prestou atenção na pergunta? A pergunta te falou alguma coisa de que fração de mangueiras? Qual é a fração das mangueiras? Você não ouviu isso. Você leu lá na lista quantas mangueiras há. Então, agora a sua resposta vai ser um número inteiro, não vai ser mais uma fração. Então, ó, as mangueiras lá, ó, a fração das mangueiras era 2/5 de 60. Então, a gente vai calcular 2/5 de 60. Lembre-se que esse D aqui, ó, quando a gente quer calcular fração de um total, a gente multiplica a fração pelo total. Como 60 é um número inteiro, a gente completa embaixo com 1. Todo número inteiro pode virar uma fração com o denominador 1, porque você vai lembrar que fração é divisão. E 60 dividido por 1 é a mesma coisa que 60. Então, a gente completa aqui com 1, multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, aqui, ó, 2 vezes 60 dá 120, 5 vezes 1, 5. Como fração é divisão, 120 dividido por 5, nós temos 24 mangueiras no total, tá? Então, não se esqueça, fração de um total é multiplicar a fração pelo total. Da mesma forma, nós vamos responder a letra D, que pergunta pra gente quantas jaqueiras existem. A questão falou pra gente que a fração das jaqueiras é 1/4 de 60. Então, nós vamos calcular 1/4 de 60, ó. 1/4 vezes 60. 60 é número inteiro, a gente completa com 1. Então, 1 vezes 60, 60. 4 vezes 1, 4. Como a fração também é uma divisão, 60 dividido por 4, nós temos 15 jaqueiras aí no total, beleza? Vamos passar para a questão 2.
Na questão 2, a gente está falando agora de dinheiro, né? Na questão 2, fala pra gente que a Maria tem R$ 210, que é o nosso total, e que ela vai gastar desses 210, 2/3 com roupas, 1/7 com CDs e o resto ela vai guardar. Aí a letra A pergunta pra gente, quanto Maria gastará com roupas? Ó, preste atenção que a pergunta não fala de fração, então aqui a nossa resposta vai ser um número inteiro. Então vamos lá, a questão falou pra gente que a fração das roupas é 2/3, então nós vamos calcular 2/3 do total, 2/3 de 210. Como sempre, fração de um total, multiplique a fração pelo total. O total é um número inteiro, a gente completa com 1 aqui embaixo. Então, 2 vezes 210 vai dar 420. 3 vezes 1, 3. Como fração é divisão, 420 dividido por 3 é igual a 140. Ou seja, a Maria vai gastar R$ 140 com roupas. Cuidado, gente, para não pausar o cálculo aqui, ó. Tá? Muito cuidado com isso. Se a questão tivesse perguntado para você que fração do total Maria gastará com roupas, aí você podia parar bem aqui. Só que essa fração aqui, gente, é o que a gente chama de fração aparente. Lembra dela? Eita, meu Deus do céu. Aparente. A fração aparente, gente, é aquela que dá para dividir, que o resultado dela é um número inteiro. Ou o número aqui, ó, o 140, certo? Então, você não pode parar o cálculo aqui, ó. Você tem que ir até o final. Na letra B, perguntou pra gente quanto que a Maria vai gastar com CD, né? Então, a gente tem que fazer o mesmo processo, só que agora com a fração dos CDs. A fração dos CDs é 1/7. Então, nós vamos calcular 1/7 do total, 1/7 de 210. Usando o mesmo procedimento, né? Completando o número inteiro com 1 e multiplicando. 210 vezes 1 é 210, 7 vezes 1 é 7. 210 dividido por 7, R$ 30 gastos com CDs. Aí a questão C pergunta pra gente quanto que ela vai guardar após esses gastos. Então, vamos lá, ó. Ela já gastou 140 com roupa, 30 com CD. Então, a soma dos gastos dá R$ 170. O total que ela tinha era 210, então a gente vai fazer uma subtração simples, né? 210, que era o total, menos os gastos, que deu 170. Fazendo a subtração, a gente acha aqui o resultado, que é 40. A Maria vai guardar R$ 40 do total. Na letra D, pergunta pra gente que fração será gasta. Gente, ela vai gastar com roupa e com CD. A fração das roupas era 2/3 e a fração dos CDs era 1/7. Então, para saber que fração será gasta com tudo, a gente tem que somar as duas. Lembrando, 3 e 7 são denominadores diferentes, a gente não soma a fração com denominador diferente. Para isso, a gente calcula o MMC. O MMC tá bem aqui, né? Ficou fácil porque 3 e 7 são números primos, né? Só se dividem por eles mesmos. Então, 3 vezes 7 deu 21, nosso novo denominador é 21. Olha a fração equivalente aqui, meu povo. 21 é o nosso novo denominador. O que eu tenho que fazer com 3 para virar 21? Multiplicar por 7. Se eu faço com a parte de baixo, com a parte de cima também. Então, a nossa nova fração que veio dos 2/3 é 14 sobre 21. E, para essa fração aqui ter denominador 21, eu preciso multiplicar ela por 3. Multipliquei ela toda por 3, ela virou 3 sobre 21. E agora sim a gente pode somar o numerador. Pelo amor de Deus, não soma o denominador, jovem, não soma o denominador, soma o numerador. 14 mais 3 deu 17, então a gente vai ter 17 sobre 21 é a fração que será gasta. Como são números primos, né? Todos são primos, professora? Não, 21 não é primo, cuidado, tá? Nem todo ímpar é primo, mas o 17 é. Então, essa fração a gente não vai simplificar também. Na letra E, por último, pergunta pra gente que fração que vai sobrar. Aqui nós vamos usar o mesmo raciocínio lá, ó. Lembra do 10/10? Aqui é 21/21. Você vai lembrar que na fração, o denominador representa o total. Então, ó, nós temos 21 pedaços de um bolo dividido de 21 partes. Então, um bolo inteiro dividido em 21 partes é 21 de 21. Ele é um inteiro dividido em 21 partes. Desse inteiro, a gente já tirou 17 sobre 21, que é a fração que ia ser gasta. Então, 21 menos 17, lembrando que os denominadores são iguais, então a gente pode fazer a subtração feliz da vida.
21 menos 17 dá 4. E o denominador, a gente não subtrai, pelo amor de Deus, não faça isso. Você só subtrai o numerador, beleza? Gente, essa semana é semana de revisão, tá? Semana que vem vocês se preparem que a gente vai ver potenciação e radiciação de fração. Então, amanhã nós vamos ter uma atividadezinha de potenciação, tá? Potência e raiz quadrada, pra gente dar uma lembrada, a gente precisa, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até a próxima, fiquem com Deus.